Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus! Olha, ninguém tá cansado. Olha só que coisa linda. Isso é Santo André, bebê. Tem que respeitar. Ó, a gente vai para uma mensagem agora. Os planos não serão frustrados. Ó, não importa quem, não importa com quem, não importa onde, não importa a circunstância, não importa nada. Os planos não serão frustrados, ó. É uma convicção inabalável de que não tem como parar, paralisar, abortar, sufocar o que Deus tem sobre a sua vida. Lembre-se, você consegue, mas eu vou te provar que só você consegue, que ninguém mais consegue. Irmão, isso é tipo assim: não há inimigos poderosos o suficientes para se levantar contra aquele que te chamou. Meu Deus, mas antes da mensagem curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. Então, lindo, enjoy. Não perca mais tempo. Se inscreve, nós estamos chegando a 10 milhões e vai ser lindo a festa. Vamos fazer uma loucura. E você é parte disso. Amém? Um pouco de medo agora. Amém? Então vamos pro vídeo. Tá melhor. Ai, que lindo. Me dá um medo assim quando tá muito longe já. Vai dando uma morridinha. Mas ó, te falar, hein? Tem mensagens que nascem quando a gente tá orando, né? Você tá orando, aí Deus fala com você. Tem mensagens que nascem numa conversa de amigos. Eu já vi mensagem nas redes de tudo que é maneira. Até numa fofoca já nasceu. Mas essa mensagem nasceu de aqueles vídeos virais da internet. Eu estava rodando o Instagram e por um acaso me apareceu um vídeo de um casal que o namorado foi pedir ela em casamento dentro de um restaurante bem popular. Ele foi pedir em casamento a mulher e a pessoa de fora está filmando. O vídeo de fora do ambiente viralizou. Os de dentro não tá na internet para ver assim, você não acha? Mas tinha uma mulher lá fora que filmou o rapaz de joelho pedindo a mulher em casamento. E aí a mulher aceita o casamento. E é muito fofinho os dois. E aí todo mundo dentro do restaurante, e dá pra ver que a família, todo mundo celebrando. Que top! E aí ele pega uma câmera digital. Lembra, velhinho? Da Cybershot, lembra? Você usou já. Aí ele pegou a câmera, deu pra alguém da família, tipo, registra isso, vivendo algo incrível. Só que a mulher que estava lá fora pegou aquele vídeo e zombou da pessoa. Falou: que ridículo pedir em casamento dentro de um lugar como esse. Quem é que fica noiva dentro de um restaurante como esse? E aí, lindo, olha,
um ataque, né? Uma humilhação muito grande, uma vergonha. E aquele vídeo viralizou. Resumo da história: grandes empresas viram o vídeo, se compadeceram do casal e não riram junto com a garota. Uma das maiores empresas de refrigerante do mundo deu todas as bebidas da festa. Uma empresa deu o anel, uma joia preciosa, para a moça que estava noivando dentro daquele restaurante. Ganharam a lua de mel, ganharam o carro que iria para a lua de mel. Irmão, ganharam tudo. Aí eu começo a ficar feliz. E eu sou chorão. Você é chorão? Eu tô assim, ó. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí o Senhor falou no meu coraçãozinho assim: é que quando eu quero fazer, os inimigos que se levantam trabalham para mim. Meu Deus, oh, irmão, isso aqui, eu tô assim, what? Tipo assim, como assim, Senhor? Irmão, o Deus de toda a criação é o único que consegue pegar a energia do inimigo e usar para abençoar você. Escute, a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para converter maldição em bênção. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. Meu Deus do céu, olha só. Quando você era pequeno, talvez você ouviu algumas coisas. Talvez você ouviu que você era burro. Eu ouvi. Você era burro, você nunca ia dar nada na vida, que com você não ia dar certo, que todo mundo era melhor do que você. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi abandonado, talvez você foi maltratado, talvez você foi abusado. Alguma coisa aconteceu com você. Então escute bem: o Deus do céu e da terra tem o poder para converter toda maldição em bênçãos. É porque a história, a Bíblia, ela tem em basicamente todos os livros inimigos trabalhando para o Senhor. E é estranho imaginar que alguém contrata o inimigo para ajudar. Não é verdade? Você não contrata o inimigo, o inimigo você rejeita. Deus não, Deus fala: não, deixa ele trabalhar para nós. O que a gente precisa agora? De um inimigo que tira a gente da zona de conforto, que dá umas atacadas numas áreas sensíveis. Aí o inimigo vem e a gente: oh meu Deus, Senhor, olha o que está acontecendo. Aí Deus está usando ele para acordar você de uma circunstância que é real. Aí você se cura e o inimigo recebe o salário dele. Mano, você não tem noção. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu juro para você que isso aqui é uma das coisas mais difíceis de se entender na Bíblia, porque nós somos almáticos, a gente é imediatista, nós somos visuais, então a gente não consegue enxergar o plano de Deus até que ele aconteça. O problema é que no meio do caos a gente fica desesperado, porque a gente pensa que os outros ou que as circunstâncias podem paralisar o que Deus tem. E aí Romanos capítulo 8, verso 28 diz o seguinte: e sabemos, isso aqui é uma palavra, não é uma história, é Paulo escrevendo para a igreja de Roma, mas olha o que ele diz: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem. Vamos de novo. E sabemos que trabalham juntamente para o
bem. Será que eu leio de novo? Você já entendeu que é todas as coisas, mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Então agora a gente tem que encontrar fatos para basear esse suporte, porque isso é uma convicção muito forte. Você dizer, ninguém pode impedir o que Deus tem para mim. Você dizer que circunstâncias nenhuma tem o poder de paralisar o favor de Deus sobre você. E veja, tem muita coisa que acontece na nossa vida que vem para nos parar. Tem muita coisa que vem para assustar as nossas emoções, sabe? Quantas palavras lançadas contra, quantas maldições liberadas, quantos conselhos horríveis que a gente recebeu na vida, que vem justamente para roubar isso de nós. A questão é, você pode ter a certeza que se você olhar só para o Senhor, nada pode te paralisar, nada pode parar a história que Deus tem para você. Ninguém, não tem como. E a loucura de tudo é porque nós achamos que em determinados momentos da vida a crise destruiu a promessa, ou que aquilo que Deus iria fazer não tem mais como fazer, acabou, não tem mais chance, porque a gente ouve isso. Eu vou te falar, você falou para mim um negócio. Ele disse, eu quero ser um evangelista como você. Muito obrigado, irmã do Aleluia, pelo apoio. Eu vou dizer de novo, esse garoto me disse, eu quero ser um evangelista igual a você. E Deus já confirmou no meu coração, eu vou pregar para as nações. Então escute isso. Eu sou só um menino. E quando eu era ainda mais menino, teve um dia que eu também disse isso. Por isso que me pegou. Só que quando eu disse isso, falaram que eu estava com um foguinho de palha, que a minha empolgação iria passar, que não ia para frente. Quando eu tomei a decisão mais radical de entregar o meu coraçãozinho e viver o chamado, falaram que eu ia passar fome, que eu ia envergonhar a minha família. Falaram muita coisa. Ninguém me disse diferente. Sabe, as palavras contra sempre foram mais numerosas do que as palavras a favor. E isso é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas as pessoas do mundo não estão preparadas para celebrar as suas conquistas, não estão preparadas para empurrar para um degrau mais alto que elas. A maioria de nós não quer ver ninguém se sobrepondo. A gente não consegue muito, o ser humano tem essa dificuldade de liberar o outro, de abençoar o outro, sabe? De dizer, eu quero que Deus prospere você muito mais do que eu já vivi. É difícil. Você consegue declarar uma bênção no limite da que você recebe, nunca além. A gente é ser humano, é doido. Mas sabe, meu lindo, eu quero declarar que você vai mais longe do que eu, que você vai alcançar mais pessoas do que eu, e você vai chegar em lugares que eu nunca cheguei. Não vai ter como frustrar os planos. Não vai ter. Porque veja, nenhuma palavra
tem o poder para se opor contra a vontade de Deus. Olha a mulher que filmou o casal, aquilo ali para mim, lindo. Eu imagino que dentro dela, ela estava rindo, ela mandou de certo nos grupos dos amigos dela, por isso viralizou, ela postou na rede social, ela fez um tweet, acho que era isso, ela queria fazer escárnio, só que até quem tenta rir, vai ter uma hora que vai ter que fazer assim. Quer ver uma coisa? Algumas coisas são poderosas para mudar a opinião das pessoas: o resultado e o tempo. eu vou falar sobre os teus inimigos no futuro. Os nossos inimigos no futuro serão completamente envergonhados. Não, eu vou te explicar melhor. A Bíblia conta a história de um garoto chamado José. Eu sei que você já ouviu essa história milhares de vezes. Eu não vou tentar contar toda de novo. Eu só vou dizer a parte que os irmãos cogitam a ideia de matar José. Qual que é a intenção deles? Matar o José. O que eles querem? Matar o José. A pergunta é, eles conseguem? Por que eles não conseguem? Tenta entender, por que não? Porque Deus havia liberado para ele uma palavra. O que ele seria? Governador do Egito. Então, eles podem querer, mas vão conseguir? Não. Então, vou te lembrar outra história. Lembra de Davi? Davi é um garoto que Deus ungiu para ser o rei de Israel. Lembra dele? Agora, olha só, ele é um garoto, ele não tem roupa de soldado, ele não foi treinado no campo de batalha, e ele vai para lutar contra um gigante. Quem é mais forte, o gigante ou Davi? E por que não é o gigante que vence? Por que não é os irmãos que conseguem matar? O que acontece? Aí eu começo a entender que no mundo espiritual, uma palavra é uma barreira contra os adversários. Meu Deus, André, isso aqui é a coisa mais doida. Eu não estou resguardado por convicções falíveis. Eu estou resguardado debaixo de uma palavra. Ou seja, ninguém consegue transpor a palavra. Irmão, o gigante podia ter 60 metros, Davi ia ganhar. Podia ser 2 gigantes, Davi ia ganhar. Podia ser 10 gigantes, Davi ia ganhar. Porque se Davi perde, não vira rei. E se Deus disse que ele vai virar rei, não tem como perder. Não, meu Deus do céu, lindo. Eu vou melhorar até você começar a voar dentro dessa igreja. Escute bem então. Se Deus tem uma palavra sobre você, você está com o coração nele, vivendo para ele, a vontade dele, nada, nem ninguém, nem circunstância, nem gigante, nem maldição, nem palavra contrária, nem sentimento negativo, nem conselhos perversos terão o poder de paralisar aquilo que Deus tem sobre você. Só que veja, ao mesmo tempo que isso me conforta, isso tira a minha muleta de transferir a culpa para os outros. Ao mesmo tempo que isso me traz paz, tira todas as minhas desculpas, porque daí agora eu não posso mais dizer que eu não vivo porque o fulano teve inveja de mim, já viu? É porque todo mundo tem inveja de mim, lindo. Inveja não tem poder para paralisar a vida de ninguém. Grava isso. Inveja só faz mal para quem tem, para o invejoso. É porque é inveja. Não pega. Fala pro irmãozinho, não pega. Porque me amaldiçoaram. Não pega. Deus falou, a palavra dele é maior do que a maldição que você recebeu. Tem um episódio na Bíblia que a Bíblia diz que um homem chamado Balaão é contratado pelos inimigos do Senhor para amaldiçoar o povo. Só que quando ele amaldiçoava,
o Senhor transformava as palavras da boca dele e saíam como bênção sobre o povo de Israel. Ou seja, ele tentava amaldiçoar, a maldição virava bênção e abençoava o povo. Lindo, você não está entendendo. A loucura de tudo é saber que quem te pragueja, quem te amaldiçoa, sem querer, está te abençoando. Porque Deus ele pega aquilo e ele muda a frequência do negócio, ele muda tudo. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que se nós estamos resguardados numa palavra, a nossa convicção tem que ser transferida a partir das nossas atitudes. E aqui é a parada, porque nós somos distraídos de maneira fácil. O segredo está na nossa distração. O diabo não destruiu Adão e Eva no jardim do Éden, senão distraindo primeiro. Essa é a verdade do Éden que a gente não percebe. Mas a Bíblia diz que o diabo, quando se apresenta para Eva no formato de uma serpente, ele faz o que? Ele diz: Eva, olha para a árvore. Sabe o que ele está fazendo? Ele está mudando a direção do olhar dela, está mudando a atenção. Olha para a árvore, que Deus falou que vocês não poderiam comer. Sabe por quê? Veja, quando a nossa atenção desvia, a nossa curiosidade aumenta. A gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar para os outros. E aí a gente começa a se perder na emoção dos outros. Sabe qual que é a loucura? É porque uma mentira repetida se torna verdade no coração. Tem mentiras que você escolheu acreditar, porque você deixou elas serem repetidas dentro de você, porque você não resolveu o seu coração. Então não é porque aquela palavra tem poder sobre você, você deu poder para aquela palavra. O seu olhar mudou. E eu vou te falar mais. A Bíblia vai dizer que esse homem, esse Balaão que profetizava, que amaldiçoava o povo, nem ele sabia o que ele estava servindo, mas Deus estava transformando a palavra dele. Agora, a questão não está mais agora em quem fala, mas está em quem recebe. O problema está aqui dentro agora. Se eu tenho convicção que estou resguardado de uma palavra, eu preciso me mover sabendo que existe algo maior. Ou seja, a nossa coragem muda, a nossa confiança se altera. A gente dá passos que não tem coragem, não tinha coragem antes, agora a gente tem. Eu vou ser mais específico. Olha, Davi, a Bíblia diz que quando foi ungido, o Espírito de Deus entrou nele. Então agora, quando o gigante se levanta, você acha que a coragem do Davi é natural ou ele é sobrenatural? Mas por que é sobrenatural? Porque antes de ele entrar no campo de batalha contra um gigante, ele matou na unha um leão e um urso. Ou seja, a experiência que Deus produziu nele, escondido, fez ele publicamente ter uma coragem assustadora. O Golias estava assustando o povo 40 dias. 40 dias. Aí chega o menino, não tem como ninguém entende nada, e essa é a loucura. Quem vive baseado na palavra tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer, diz o que ninguém tem coragem de dizer, se move em direções que ninguém tem coragem de se mover. E é por isso que o extraordinário acontece, porque ninguém vive o sobrenatural tentando de viver maneira lógica. Vou ser mais específico com você, lindo. A sua planilha não fecha a conta com aquilo que Deus planejou para você. Aquilo que você ouviu a vida toda não se compara com aquilo que Deus tem para você. As palavras não podem paralisar você. A palavra dele tem o poder para te alavancar para o centro da vontade dele. Mas é você que decide qual é a palavra que domina o teu coração. Aonde estiver a tua atenção, ali vai estar a tua sentença. Então, pense bem. O mundo é bom ou é mau? Diga, é bom ou é mau? Pode falar, é mau. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então, eu devo confiar no mundo? Sim ou não? Segunda pergunta: eu devo confiar em homens? Peraí, nossa, como vocês estão decididos.
Não pode confiar no homem. Meu Deus, gente, estou assustado com vocês. Vocês são bem frios, né? Vocês falaram no lado de quem vocês amam. Eu não confio em você. Você sabia que é isso que você disse? Porque tem um homem sentado do teu lado e não importa quem ele seja, você não pode confiar nele. Nossa, é horrível, né? Dá um arrepio. Mas vou piorar. Você pode confiar em você? Meu Deus, gente, vocês são desconfiados demais. Isso aqui é do povo de Santo André? É assim mesmo? Vocês não confiam em ninguém. Não confiam no mundo, não confiam nas pessoas, não confiam em vocês. Então vocês confiam em quem? Então por quê? Então deixa eu te perguntar, por que as críticas te fazem chorar? Se você não confia no que eles estão dizendo, por que você acredita no desânimo que empodera o teu coração, se você não confia em você? Por que então que você se baseia no mundo, se o mundo é corrupto? Sabe por quê? Porque nossa atenção se perde muito fácil. E essa é a questão mais poderosa da palavra. Se o meu coração se mantém nele e os meus olhos firmes na promessa, a circunstância que se levanta é uma alavanca de Deus para o centro da vontade dele. Eu vou ser um pouquinho melhor nessa explicação. Todo mundo que se levanta contra uma promessa de Deus se torna ferramenta de Deus para que a promessa aconteça. Os irmãos de José nunca conseguiriam matar ele, mas o plano de Deus era fazer aquele menino ser escravo. O plano de Deus era aquele menino ser vendido aos ismaelitas e terminar no Egito, porque o governo dele não estava onde ele estava. Para ele ter o governo, ele precisava mudar de geografia, e se dependesse dele, ele não ia mudar. Mas aí a Bíblia diz que Deus usou os irmãos de José para enviar ele para o Egito. Então os irmãos comemoraram, nos livramos dele. Mal sabiam que 14, 15 anos depois, eles teriam que ir lá na frente do José e dizer: tem comida para nós? Acabou a comida nossa, nós não temos mais nada para comer. Nosso pai Jacó mandou a gente vir aqui. Aí, quem é o governador? José. A nossa natureza humana ia dizer: José, arrebenta com eles. Mas José entendeu o propósito de tudo. A Bíblia diz que José deu um aperto nos meninos, fez sentir, deu uma lembradinha de leve, deu um sustinho, mas no final abraçou chorando, abraçou os irmãos. E a Bíblia diz que o choro de José se ouviu em todo o Egito, porque José entendeu que Deus transformou toda maldição em bênção sobre a vida dele. Sabe, eu não sei se vai parecer estranho para você, mas eu fico imaginando que aquele casal tinha que mandar um presente para a mulher que ofendeu eles na internet. Irmão, eu acho que eu ia mandar uma caixa de presente com tudo que sobrou da festa. Imagina, um monte de refrigerante, uns pedaços de bolo grande assim, foto do anel, foto da festa. Maravilhoso. Mandar uma carta linda dizendo: muito obrigado por ter rido da gente, muito obrigado por ter achado humilhante ser pedido em casamento naquele restaurante, mas eu quero te agradecer, porque toda zombaria sua foi a maior bênção que a gente poderia receber. Deus converteu a maldição em bênçãos. E veja, eu não estou falando de vingança não, tá?
Os irmãozinhos ruinzinhos, não. Não estou falando de vingança. Estou falando para você que ninguém pode contra o Senhor. Ele é o único que pode fazer isso. Portanto, eu vou te dizer a última coisa e prometo que termino. Eu demorei tempo demais para entender isso. Mas você sabe que um dos ordenamentos bíblicos é orar pelos nossos inimigos? Quem que acorda um belo dia, dobra o joelho e diz: Senhor, abençoa Jéssica, aquela bandida que falou mal de mim na empresa. Quem que faz isso? Já vai pensar assim: quem que acorda de manhã e diz: ai Senhor, obrigado pela minha mãe que me rejeitou. Jesus, obrigado pelas palavras. A gente tem dificuldade porque a gente no fim duvida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a minha mãe é uma mulher incrível, é uma mulher de Deus. E uma vez tinha uma pessoa na internet que estava perseguindo muito eu, e eu achava, né, tá de bater, porque eu sou ser humano. Mas eu nunca respondi ninguém, eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, eu quero seguir meu chamado, eu confio para que Deus me chamou. Só que o problema que eu ficava sentindo era a minha mãe vai ver e sair, e minha mãe é emocionada, vai chorar. Aí um belo dia minha mãe ligou para mim e falou assim: filho, viu aquele rapaz? Eu falei: vi, mãe, você viu que miserável? Aí minha mãe falou assim para mim: tô orando por ele, filho. Falei: como assim, mãe? Eu tava olhando para ele, fiquei com uma compaixão dele tão grande. Falei: por que, mãe? Porque eu fui ver os vídeos dele, ninguém vê os outros vídeos dele. Só visualização dá quando ele fala mal de alguém. Eu fiquei com dó dele, tadinho, né? Deve ser ruim a vida de quem se alimenta com a dor dos outros. Deve ser ruim, tem que orar. Eu olhei os meus inimigos de maneira errada a vida toda. Eu pensei que eles tinham poder para me paralisar. Eu pensei que as palavras deles tinham mais efeito do que eu imaginava. Mas é porque a minha atenção estava no lugar errado. Lindo. Volte os teus olhos para o Senhor. Refresque a tua memória de tudo aquilo que Deus já falou com você, de todas as promessas declaradas sobre a sua vida, e silencie todas as outras vozes. Silencia a voz do mundo, silencia a voz dos homens, silencia a voz do teu coração e creia somente no que Deus está te falando, porque só tem uma palavra que não volta atrás, só tem uma palavra que não mente, só tem uma palavra que não erra, e essa palavra é Jesus Cristo. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que ele fala acontece. Aí eu entendo: 10.000 se levantarão à tua direita, 1.000 à esquerda, e você não será atingido. Acabou. É que agora é você que segue. Eu sigo daqui, você segue daí. Você não precisa confiar em mim, você não precisa confiar em você, você não precisa confiar no homem, você só precisa confiar em uma pessoa: Jesus. E a palavra que Ele tem sobre você vai se cumprir, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Porque bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, diz o Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Ei, lindo, tem tanta promessa
que você só vai querer maldição se quiser acreditar na maldição. Mas se você precisar crer e entregar, toda maldição se tornará bênção. Tudo que você ouviu vai ser o contrário. Eu quero declarar algo sobre Jesus, sobre a sua vida. Toda palavra que você recebeu na sua infância, toda palavra que você recebeu na tua adolescência, toda palavra que você recebeu na sua juventude, toda palavra que você recebeu na sua vida, guarde, eu vou melhorar. Toda a palavra que você recebeu durante toda a tua história, que é maldição, que é peso sobre a sua vida, nós repreendemos agora no nome de Jesus e cremos de todo o nosso coração, e eu quero declarar isso sobre você: toda palavra de maldição será convertida em bênção sobre a sua vida. Se disseram o contrário, tudo aquilo que foi dito vai ser diferente na sua vez. O seu casamento será bem sucedido, a sua família será extraordinária, os seus filhos crescerão e não se desviarão do caminho dele, a sua vida vai prosperar, o seu casamento vai ser incrível, tudo vai ser maravilhoso. E não importa o que disseram, o que Deus diz sobre você é maior e é o que vale. Jesus, muito obrigado. Jesus, que peso que sai das nossas costas hoje. Todo peso, Jesus, que nos atormentava, toda culpa que governava o nosso coração, todo medo, toda angústia, todos os temores são repreendidos agora, Jesus. Cremos agora de todo o nosso coração que vamos viver exatamente o que o Senhor deseja. Nós cremos, Jesus, ninguém vai poder paralisar os teus planos. Governos não terão o poder, a política não vai ter o poder, homens não terão a capacidade, exércitos não terão a habilidade, Senhor, ninguém vai conseguir parar. Tudo o que o Senhor tem sobre a nossa vida vai se cumprir, em nome de Jesus. Ao seu tempo nós iremos ver todas as coisas, em nome de Jesus.